O senhor conheceu os agentes? Doutor Humberto Vieira, que é membro da comissão. Em relação ao coronel Senhor José Ferreira, o general que procedeu à ocupação do complexo do Alemão do Rio de Janeiro se chamava general Camaracena. Você saberia dizer se são as mesmas pessoas? Não, doutor. Câmara 7 é um, Câmara Sena é outro. O coronel Câmara Sena, eu sei que um filho dele, já general, foi o comandante da região Nordeste aqui. Agora há pouco tempo. Um filho dele, o filho do coronel Câmara Sena, daquela época de 65. O coronel Camaracena chegou ao generalato? Não tenho conhecimento, doutor. Não sei se ele chegou ao general. O senhor conhecia os agentes da Polícia Civil X9 e Rivel Rocha? Gostaria que o senhor descrevesse o perfil de cada um e como também o papel de atuação deles nos órgãos de repressão, de segurança. Conheci todos os dois. X9 era um rapaz que trabalhou muito tempo na rua. E quando eclodiu a Revolução, ele foi chamado para trabalhar nos serviços de informações. Então, foi muito ligado ao DOPS. E o Rivel Rocha, eu conheci menos, mas sabia também que ele era um homem de muita ação, né? Ele trabalhava muito na rua. Do X9, eu apenas sei que ele, quando se formou a equipe do CCC aqui, onde estava Roberto Souza Leão, ele fez parte desse grupo, né, fazendo atuações indevidas, que inclusive isso causou alguma dor de cabeça aos comandos militares, porque eles faziam muitas dessas ações à revelia, apenas com o intuito de agradar o sistema. O senhor conheceu, eu depois pediria ao senhor para retomar essa parte aí do CCC. Ele tem uma lógica, uma cadeia de perguntas, eu vou chegar nessa parte mais na frente. E o senhor reservasse os comentários do CCC. Eu queria saber se o senhor conheceu o procurador de justiça, Bartolomeu Gibson, Sim, senhor. que era o diretor de polícia e era também procurador do Ministério Público. É incrível a gente saber como é que um procurador do Ministério Público assumia uma função de, na época eu sei que a Constituição, aliás, nem Constituição se tinha mais, mas se permitia essa dupla atividade. Mas eu queria saber o que é que o senhor conhece do senhor Bartolomeu Gibson. Conheci muito pouco do doutor Bartolomeu Gibson, doutor, porque ele, na função da Polícia Civil, nós na Polícia Militar. Sabia apenas que ele tinha alguns interesses junto aos órgãos de segurança. Dividiam informações, dividia algumas operações e, de uma maneira geral, ele dominava a parte do DOPS, que pertencia à Polícia Civil, doutor Bartolomeu. Fui apresentado a ele uma vez e estive com ele umas 2 ou 3 vezes mais e não mais do que isso. No DOPS, além do senhor Bartolomeu Gibson, também circulavam 2 figuras conhecidas na época. O senhor Vanderlei, que depois veio a ser vereador conhecido aqui na cidade, como também o senhor Álvaro da Costa Lima, que depois foi premiado com um grande cartório de notas da cidade. Eu perguntaria ao senhor se o senhor tem informação sobre a ação desses 2 cidadãos na época, como também a atuação deles ou de familiares junto ao CCC. Junto ao CCC não tenho nenhuma informação. Sei que o Vanderlei era muito conhecido porque era muito violento, o Vanderlei. E o doutor Álvaro, quem falava muito dele era um advogado amigo meu, o doutor Joaquim Vieira da Cunha, que tinha um grau de relacionamento bom com ele. Então contava as aventuras dele, muitas delas lá na secretaria.
mas nunca tive uma aproximação maior com eles. Que tipo de aventuras? Que tipo de... Você disse, tinha muitas aventuras. Porque aventura eu fiquei pensando que é uma namorada, alguma coisa. Eu queria saber que tipo de aventura eram essas. Eu acho que eu não pronunciava o nome aventura depois de eu falar. Então, eu estou esperando que não era isso que eu quis dizer. Ele se juntava a alguns órgãos para efetuarem operações. Ele se juntava a órgãos para ofertar. Na área de repressão aos crimes políticos, Sim, senhor. Na época chamada Principalmente nos crimes políticos. Eles participavam de operações diretamente na rua? Participavam das coisas. Doutor Henrique. Senhor José Ferreira, com relação ao senhor Bartolomeu Gibson, o senhor tem conhecimento do nível de relacionamento do senhor Bartolomeu Gibson com então generais do Quarto Exército aqui em Pernambuco? Nenhum relacionamento eu sei dele. Sei, por ouvir dizer, que eles se relacionavam muito bem. Sei que eles se relacionavam muito bem, mas nunca tomei conhecimento. Agora, existia realmente uma afinidade, de aproximação muito grande com eles. Por exemplo, nessas ordens de prisão, que o senhor, inclusive, pessoalmente cumpriu a prisão de vários estudantes na época, o senhor sabe dizer se o senhor Bartolomeu Gibson, na época, compartilhava junto ao Quarto Exército das pessoas, da decisão das pessoas que eventualmente seriam presas? Não conheço de jeito nenhum, mas não sei como. O senhor conheceu os senhores Pedro Jorge Bezerra Leite, Jorge Calva Tavares e Maurício Otto, que foram indiciados como acusados da morte do Padre Henrique? Nunca vi nenhum deles, nunca conheci. O senhor tomou conhecimento dessas iniciativas? Pela imprensa, sim, senhor, mas nunca fui apresentado no programa. Eu tenho aqui trechos de um depoimento, que inclusive foi colhido na Assembleia Legislativa. Na época eu era deputado estadual e colhi um depoimento oficial do plenário da Assembleia de um agente que veio a falecer há 3 meses atrás, o senhor Raimundo Ferreira. Esse depoimento foi dado no dia 29 de maio de 2009, exatamente 3 dias após a celebração dos 40 anos da morte do padre Antônio Henrique. Nós localizamos esse agente e ele queria prestar um depoimento, que inclusive já está nas mãos da comissão. No depoimento ele diz o seguinte: naquela noite, isso é 27 de maio de 69, a ordem era pegar o padre Henrique de qualquer jeito. Ele foi sequestrado após sair de um encontro de jovens, mas havia outra guarnição da Polícia Militar esperando pelo padre na sua residência, caso o primeiro carro falhasse. Segundo Raimundo, quem estava na segunda guarnição era o tenente José Ferreira dos Anjos. Esse depoimento foi dado no plenário da Assembleia, dia 29 de maio. Nós íamos ouvir oficialmente também na comissão o agente Raimundo Ferreira, mas infelizmente ele veio a falecer. Mas esse depoimento, ele está aqui transcrito, ele diz que, além da rural que sequestrou o padre lá no Largo do Parnamirim, tinha outra no entorno da casa do padre. Por isso que eu lhe perguntei no início se o senhor tinha estado na casa do padre, e que essa missão que o senhor teria, que se falhasse a primeira, o senhor seria o regra 2. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso, senhor presidente? Eu lamento profundamente esse rapaz ter falecido há pouco tempo, porque eu queria de frente perguntar para ele
de onde ele conseguiu essa informação. Porque ele só poderia ter adquirido essa informação de duas pessoas. Ou de quem comandou, quem mandou fazer, ou de quem foi pelo Padre Henrique. Do Padre Henrique, claro que ele não poderia ter recebido uma informação dessa. Como é que ele chegou a tomar conhecimento que eu estaria nessa guarnição? Ora, alguém deve ter dito isso a ele. Quem disse? Infelizmente ele não está aqui, porque eu queria que ele dissesse de onde ele tirou essa informação. Surgem nessas investigações informações estapafúrdias. Por exemplo, eu não tenho absolutamente nada contra a família do Padre Henrique. Sofreu demais a família, sofreu até mais do que um falecido. Mas a irmã desse rapaz, eu vi pela televisão, escreveu um livro. E ela diz no livro, pelo menos eu vi na televisão, que o padre teria sido morto porque estavam atrás de uns documentos que incriminariam o Dom Helder. Parece que foi assim que ela escreveu. Eu vou perguntar agora, de onde ela extraiu isso? De onde foi que ela tirou isso? Porque será que ela ouviu isso do morto? Ela não pode ter ouvido isso do morto. E o morto, depois que foi agarrado, ele só apareceu morto. Não pode ter visto contato com isso. E de onde foi que ela tirou isso? Então as pessoas começam a escrever pela televisão, pela internet, tudo quanto é tipo de besteira, e quem quiser que acredite. Eu lá naquela primeira conversa que nós tivemos informalmente lá no Brasil, estou conversando com o doutor Bergueira, ele me mostrou um artigo da internet, onde citava Oswaldo Rabelo como mandante da morte do Padre Henrique. Então, mais uma besteira que não tem limite, que Oswaldo Rabelo, acho que não estou vendo nem o filho falar do Padre Henrique, eu não vou falar. E, no entanto, se escreve e quem quiser que acredite. Mas, como essa moça está viva, seria de bom alvitre perguntar a ela de onde ela tirou essa informação que o padre foi morto porque não quis entregar os documentos que incriminariam o Dom Helder. Incriminaria o Dom Helder em quê? Que documentos foram esses? E principalmente de onde ela extraiu essa informação? É uma mentira, lamentavelmente, que ela escreveu. Eu a respeito muito porque sei que é uma sofredora, mas acredito que ela está chutando no vento. Porque que documentos seriam esses? Quais documentos? E quem principalmente deu essa informação a ela? Não é verdade. O senhor, como membro da segunda sessão, o senhor foi convocado pelo Exército para diligências. O senhor já falou na época dos estudantes, e o senhor fala também, aliás, como eu ia me confundir aqui, volto a formular a pergunta ao senhor. O senhor falou que foi designado pelo comando da polícia para trabalhar, da segunda seção, para trabalhar no quarto exército. E na época, eu queria informação do senhor, é quando começa a se formar aqui, se estruturar um aparelho de repressão denominado DOI-CODE. Que informações o senhor tem a prestar sobre esse órgão? Se o senhor trabalhou juntamente com membros do DOI-CODE, se ele era composto de apenas militares ou também civis, e aí eu avanço até mais, se médicos também teriam feito parte do DOI-CODE, enfim, quem eram as pessoas que participavam do DOI-CODE, já que se o senhor chegou a participar do DOI-CODE? Eu nunca participei do DOI-CODE. Agora, tenho a informar o senhor o seguinte, vou me entrar um pouco atrás na história para historiar. Quando hoje, da ex-ditador Fidel Castro, em 53, ele, quando assaltou o quartel de Moncada, não existia na mente dele nenhum pensamento, absolutamente nenhum pensamento de transformar Cuba em um país socialista ou em um país comunista. Ele era apenas um advogado que pretendeu tomar a direção do país de Fulgêncio Batista, um alto corrupto que, inclusive, apesar de pertencer
aos bons empréstimos dos Estados Unidos, ele também era tido como algoz pela corrupção gigantesca que graçava em Cuba naquela época. Então, o advogado, que hoje está quase falecendo, prestou-se a plantar uma revolução que tirasse do poder. Ele não tinha naquela época absolutamente nenhuma pretensão de tornar Cuba um país socialista ou comunista. Ora, quando ele tentou, se deu mal, porque imediatamente ele foi preso e pegou lá uma cadeia grande e depois saiu-se bem. Foi embora para o México. Quando ele estava no México, lá, ele começou a pensar em formar outra equipe que pudesse retornar a Cuba e tomar o poder do escravista. Foi aí que veio o caso de Sierra Maestra. E eu continuo dizendo, até então, nada se pensava que Cuba seria um país que se transformaria depois comunista ou socialista. Quando ele investiu na Sierra Maestra, ele se deu com ações de guerrilha, aí ele conseguiu tomar o poder. Desta vez, já com o apoio do Che Guevara. Foi no México que ele conheceu o Che Guevara. Che Guevara foi apresentado a ele como um médico que poderia assistenciá-lo nos combates de Serra Maestra. Quando Guevara chegou cá e assumiu o poder de Serra Maestra, junto com Fidel Castro, ele, o Guevara, ele deixou de ser médico e passou a ser guerrilheiro. Acho que ele empolgou-se com aquilo, porque já em algum tempo atrás ele tinha pensamentos que eram emitidos do Regis Debray. O Regis Debray, o senhor sabe, era aquele filósofo francês, um jornalista famoso, e que tinha ideias socialistas em alto escalão. Então, houve a reunião deles de Fidel Castro com o Regis Debray, com ele, com o Guevara, e aí partiram para segurar o regime de Cuba. Ora, mas até então não se pensava em transformar Cuba em um país socialista. Com a invasão da Baía dos Porcos, que foi, todo mundo sabe que foi uma ação quase militar, uma ação paramilitar, providenciada pela CIA, aí Fidel Castro se viu encurralado. Não podia contar mais com absolutamente nada nos Estados Unidos. Ele chegou aí aos Estados Unidos, e quando chegou lá nos Estados Unidos, foi conversar com o presidente e não encontrou apoio nenhum. Diz a história que ele não encontrou apoio porque quando eles assumiram o comando da ilha, foi uma carnificina geral. Guevara chegou a comandar ali na ilha, na prisão da Cabanha, ele chegou a comandar perto de 500 assassinatos, paredões. Ele não negou isso para ninguém, disse sempre isso. Quando ele estava numa reunião que houve no Quinta del Este, ele de pouco disse, nós temos que fuzilar, realmente. Então, era um homem que se transformou de médico para um carniceiro repentinamente. E foi aí que ele começou a adquirir aquela notoriedade que foi espalhada pelo mundo inteiro. Quando Guevara chegou em Cuba e que, aliado a Fidel Castro e ao irmão, eles começaram a perceber que não existia apoio nenhum dos Estados Unidos, foi aí que começou a se bandear para o lado da Rússia. Porque, na verdade... Permita-me interromper.